né? Tô te ouvindo. Então vamos começar. Beleza pura, pura Vamos lá. beleza com Eliane Caifa. É Caifa que fala? É Calfa, Eliane Calfa. É Calfa! Ixi, falei errado. Então podemos começar, Eliane. Eliane, posso. E aí, Karina, tudo bem? Boa noite. Muito obrigada pelo convite, gratidão. Vamos falar de constelação familiar, hein? Vamos lá. E depois vai ter os cortes. Ah, isso é bom. Vamos lá. Eliane, conta pra gente a sua história. Você foi sempre desperta ou teve uma idade que despertou para esse mundo holístico das terapias? Que bom se nós já nascêssemos já desperto, né, Karina? Sempre é muito dolorido quando nós temos o despertar, né? E o meu despertar começou há 22 anos atrás, quando eu perdi a minha mãe. Perdi, né? Ai, perdi. Ela mudou De de plano. dimensão. E como nós vínhamos de uma religião ali católica, então a gente não saía muito além daquilo, né? Então, o que acontece depois que morre, enfim. E a morte dela foi um marco na minha vida. Eu falo que eu perdi algo precioso na minha vida, só que com a morte dela fez com que eu buscasse entender, né? Porque eu tinha mediunidade e não sabia, porque eu sonhava uma semana antes do que ia acontecer, ou alguém ia morrer, por exemplo, né? A morte dela foi uma semana antes, em sonho eu recebi a notícia. Então meio que eu não entendia muito isso, né? E com a morte dela, eu comecei a buscar, a sair só do catolicismo ali, né? E comecei a ampliar a minha visão e buscar, né? Me entender, né? Então, li muitos livros espíritas, e aí onde foi me acalmando, foi, enfim. E depois, né, e lógico, vai aos poucos, né, Karina? A gente vai ali, porque não é fácil a dor do luto, né? E aí, eu sou contadora, né? E eu trabalhava com isso. Depois que minha mãe morreu, aí depois eu tive. Minha filha já era novinha ali, minha filha tem 26 agora, né? Eu parei de trabalhar, né, com a contabilidade. Só que algo falava assim pra mim, tá faltando alguma coisa nessas buscas que eu fiz aí de leituras, né, poder me entender, ficava um grande vazio em mim, né? E eu fui fazer um curso de massoterapia. Eu abandonei lá a contabilidade, trabalhava em empresas e fui. É, o pessoal fala assim: você tá louca, né? Abandonar tudo, não era feliz, né? E aí fui fazer um curso de massoterapia, trabalhar com as mãos ali, né? Então eu já notava que tinha algo ali que já me aliviava eu estar fazendo, né? Shiatsu, reflexologia. E aí, Karina, eu conheci o Reiki, uma cliente minha falou: olha, você tem uma mão interessante, não é só a massagem, não. Tem alguma coisa aí. Você conhece o Reiki? Eu não. Aí ela me apresentou o Reiki. E foi onde tudo começou assim, se encaixar e se equilibrar mais dentro de mim. Porque eu já havia percorrido ali uns 5 anos, né, do luto da minha mãe. E fui fazendo uma outra profissão. E eu encontrei o Reiki. O Reiki, ele é uma porta de entrada para nós nos conhecermos, né? Porque tudo começou ali com a massoterapia, o Reiki, aí depois vai barras de axis, né? Aí vai Teta Healing. E aí eu cheguei na constelação, depois de alguns anos, que eu fiz 2 anos de hipnose clínica. E Entendi. nesse curso foi apresentado a constelação. Nós fizemos ali um pequeno movimento.
E eu falei, nossa, que interessante, né? Só que aí o que, que eu percebia? O reiki, ele é muito bom para terapia, tem tantas outras técnicas que nós usamos, mas tinha algumas questões que nós percebíamos que não fluía, que tinha alguma coisa a ver ali com a ancestralidade, o campo, né? Que agora a gente sabe o campo morfogenético, enfim. E aí eu comecei a me interessar. Isso foi em 2017. Olha só, minha mãe morreu em 2003, né? Então eu fiz toda essa descoberta de me redescobrir, né? Relembrar, na verdade, tudo que a minha alma queria. E só em 2017 que eu fui fazer o primeiro curso de constelação, Ele é né? muito conhecido na época? Não sei. Era muito conhecido? As Ou, constelações. ou começou de 2015 para, né, para É, frente? não, Bert, ele já trabalhou Sim. intensamente, né? Muito. No Brasil começou a ficar mais popular, né? 2015, 2016, que eu conheci em 2015, aí 2016 chegou mais aqui, né, no interior, onde eu tô. Eu fui até secretária de uma consteladora, né? Então era host, né? Eu montava tudo ali, então eu fiquei um ano, então eu tive essa experiência, né, de ficar no campo um ano, para depois É. fazer em 2017 o curso de constelação, né, então eu falo assim que relativamente é muito pouco tempo, né, que eu estou atuando, mas já é aí uns 8 Não, anos, mas é né, uma experiência enorme. Acho que um ano você fica com uma experiência enorme de tanto ir, constelar e sentir, né? é, sim, fiquei muito no campo, Karina. E é incrível o que me despertou, né, Karina? Porque assim, às vezes as pessoas falam, o que é constelação? Participa de um campo para você ver as sensações. Gente, depois ali dá uma vontade de dormir, né, Karina? Depois de várias Nossa, constelações, o seu inconsciente vê muita coisa, a sua alma, né? E aí você, nossa, você quer um tempo, né? Então, por um ano eu fiquei dessa forma e para mim foi a melhor experiência. Estar com a Kelly, quis foi a melhor experiência da minha vida. Então, assim, tem muitas pessoas importantes na minha trajetória, né? e você se constelou, né? Também viu a sua vida toda, assim, doidona, assim, Foi, Karina. ai, o que tá acontecendo? Foi assim, Karina, foi justamente com essa consteladora, né? Porque ela notava que sempre eu tinha uma certa fadiga na hora de falar, né? E até hoje ainda eu tenho essa coisa de com a respiração. Ela falava, nossa, tem alguma coisa ali, vamos observar isso, né? E realmente depois eu descobri que eu tenho apneia do sono. Mas quando eu fui me constelar, foi assim, bem. Dá a impressão que não é você. Eu falo, não, esse campo não é meu, né? Meio que fica tão lá no inconsciente. Mas foi uma experiência incrível em 2017 que eu me constelei. E eu vejo movimentos nela, Karina, dessa constelação até hoje. Antes de entrar na constelação familiar, Ah, tá. qual que é a terapia holística que você fez que mais impactou? Em outras pessoas ou me impactou? Em você. Tipo assim, Em nossa, mim? impactou. É. Olha, ai, fica difícil, hein? Porque assim, o reiki é aquele despertar, né? O reiki me conecta comigo mesmo, com a minha essência, né? As barras de Axis trabalham crenças limitantes. Quando eu fiz a primeira sessão e eu me tornei terapeuta, tirou um caminhão de pesos energéticos de cima de mim. Isso me impactou muito também, né? E a Ah, constelação, eu falo assim que acho que as três, né? As três ali, Reiki, sim. barras e a constelação. E a constelação, ela me surpreende a cada dia, né? Claro, tem Teta Healy também, né? Teta Healy também é maravilhoso, né? Então, assim, eu acho que cada terapia para determinada questão que você está precisando trabalhar naquele momento, né?
Mas as barras te desbloquearam muito, não desbloquearam também? Muito, Karina, muito. E vou entrar numa. Já que aqui é o Beleza Pura, Pura Beleza, muitas das realizações com a lei da suposição, vibração, você acredita nisso? E se acredita, o que você realizou com a lei da atração, antes de a gente entrar na constelação familiar? É aquela coisa. É interessante que quando lá eu perdi a minha mãe, né, em 2003, o primeiro livro que eu li foi A Lei da Atração. Ah, é? José Morfett. Foi o primeiro livro. Então, acho que foi a primeira. Olha que bom que você falou isso. Porque a primeira leitura que eu comecei assim, peraí, eu tenho que cuidar dos meus pensamentos. Sim. Não é? E uma das coisas que eu co-criei, Karina, foi o seguinte. Quando eu conheci o Reiki, eu tava no nível 1, porque ela tem nível 1, 2, 3 e mestrado, né? No nível 1 eu falei assim, eu vou ser mestre em Reiki e eu vou divulgar para todo mundo, toda a cidade, o Reiki. E isso eu conquistei. Né? A constelação, quando eu fiz o primeiro curso, eu falei, nossa, eu vou ter grupos de constelação. Porque assim, Karina, o que eu falo que eu quero, eu cocrio. Cocrio. Porque, né, a lei da vibração. Mas teve uma coisa assim, tira a área holística. Tipo assim, eu realizei isso na lei da atração. São uma coisinha só. Coisas. Assim que você fala assim, nossa, eu realizei. De até duvidar, né? Nossa, deve ter tantas coisas. Deve ter tantas coisas, Karina. Ai, tipo assim, que não, é uma coisa boba, vai. Às vezes vocês vão tirar sarro. Não, mas eu falava fala. Eu falava assim que tinha 3 coisas que eu jogava isso pro universo, né? Que minha filha tinha que saber tabuada. Saber que ela tabuada? Que ela precisava saber dirigir um automóvel, né? E que até os 18 anos ela não fosse obesa, que eu ia entregar ela assim pro mundo, né? E foi assim que eu consegui. Então, assim, pra mim foi super fácil. Você cocriou pra sua filha, né? Você cocriou pra sua filha, né? Sim, não foi? Sim, foi. Então, nós podemos cocriar também o que a gente quer para os outros. Lógico, tem né, você precisa tomar cuidado também, né? Mas, assim, são tantas coisas, Karina, que acho que, nossa, que agora não vem nada assim, né? Mas só pra mim, né? Mas muitas coisas eu falo, olha, eu vou determinar X, vou fazer tal coisa, né? E isso foi muito engraçado, que ela tira a sala e fala assim, nossa, pior que, olha, mãe, realmente, né? Então, sabe, tá voado. Né? Eu queria essas 3 coisas. Então, e assim, eu acho que todo dia, né, Karina? Todo dia a gente cocria, né? Então, por exemplo, eu coloco uma meta na minha agenda. Né? Sim. Valor. Você quer que eu te falo, né? Então, assim, já me aconteceu assim, de eu criar um X de valor que eu ia ganhar no mês. Eu levei um susto, porque aí eu fui depois somando. Deu exatamente o valor. Eu falei, meu Deus, então nós precisamos tomar cuidado no que nós pedimos. E também no que, por exemplo, a gente pensa negativo e também tá cocriando negativo, que as pessoas não sabem disso. Exatamente, Karina. E aí, muitas vezes, não sabe porque tá naquele mesmo lugar, né? Fala, mas a minha vida, nada acontece. O universo, ele só vai dizer sim para você. Vai. Ele não sabe. E você tem que comandar, tipo, você tem que dar direcionamentos e metas ali para você, né? Tipo, universo, o que mais é possível que eu não considerei sobre essa questão, né? Universo, mostra-me, né? Universo. Claro que também é assim, né, Karina? Essa lei da atração, a gente precisa tomar cuidado, porque tem aquela pessoa que fica lá. Eu tenho 400 mil na conta, tenho 400 mil na conta, né? Só que acorda tarde, não faz, não tem, não trabalha, não é?
Concorda? É. Então, aí, como faz, né? Vai cair do céu? Não vai cair do céu, né? Porque se você dormir o dia inteiro Ah, e não fazer o que tiver que fazer e jogar para o universo, aí é. tá tudo bem, Você tem, né? por exemplo, assim, eu quero tal coisa, aí você também é assim, eu vou conseguir as coisas sem trabalhar. Não. Você tem que falar assim, universo, me coloque no caminho que eu vou achar uma coisa divertida para trabalhar e que a minha vida vai mudar e tal, Isso. tal, 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 né? Exatamente, né? Então, assim, há muitas coisas, né, que eu joguei pro universo e algo acontece, né? Acontece mesmo. Então vamos lá. Para as pessoas que não sabem o que é constelação familiar, você poderia explicar e dar seus pontos de vista sobre o que ela faz? A constelação, eu falo que ela é um raio-x, um exame para nós vermos como nós estamos perante a determinadas situações. Então, as constelações foi criada por Bert Helling, né? Sofia Helling agora continua o seu legado. Então, Bert Helling ele observou essas 3 leis fundamentais das constelações, né? Então, a constelação ela acaba sendo assim, uma terapia breve, onde você vai olhar exatamente aonde está a questão que você precisa se posicionar diferente. Ela também não vai fazer milagres. Claro, existe um movimento do campo morfogenético, né? Então, assim, a constelação, ela é atuada no campo morfogenético. O que é o campo morfogenético? É o campo de informação do seu clã, da sua família de origem. Então, a Karina tem uma família de origem, eu tenho a minha. Então, a hora que nós olhamos para esse clã, para esses ancestrais, quais as informações que tem ali e que nós estamos olhando para aquilo, ou não. Tudo vai depender da hora que nós abrimos uma constelação, um campo de constelação, né? Então, a constelação, ela é muito ampla, não é É só familiar. religião? É religião? É Aí também? começa isso, né? Começa, não é, Karina? A gente ouve muito isso, né? Porque o que acontece? A hora que nós estamos abrindo uma constelação, nós pegamos o pai e a mãe lá do consulente, né? Do constelado. E aí ele já morreu. E aí ele começa a ter vida ali, fazendo movimentos. Então as pessoas se confundem e falam que tá baixando espírito, né? Ah, isso aí não é de Deus. Só que na verdade o do campo morfogenético, esqueci o nome dele, Ah, Hubert Sheldrake, né? sim. Do campo morfogenético, ele tem comprovação científica disso, que todo campo tem uma informação. Então, a hora que eu coloco esses dois, o pai e a mãe, o representante acessa como Wi-Fi o campo morfogenético desse pai e dessa mãe. Então, ela começa a ter trejeitos, né? Então, é onde fala que não é de Deus, que isso aí é espiritismo, né? Que tá mexendo com gente morta. Então, a gente ouve muita coisa. E a gente tá cansado de ouvir isso, né, Karina? Tem vezes que dá até preguiça de ter que responder. Nem ligo mais, viu? Nem ligo mais. As pessoas falam assim, nem ligo mais. Vem fazer uma constelação que você vai ver. Que você vai falar, não é possível. Exatamente, né? Então ela não é uma religião, ela é uma terapia breve onde nós podemos conhecer as nossas raízes, né? O que nossos ancestrais passaram, né? Então traz tanta informação e tudo depende também do tema da sua constelação para a gente poder ter essa informação. Sim. E as mães que falam assim, eu quero que você constele meu filho. Eu acho que a gente tem que constelar ela primeiro para depois o filho. Ai, Ou Karina. qual que é o seu ponto de vista? O meu é esse. Sim. Se for Olha não só, pode Karina. falar. Não, tudo bem. Karina, lógico, a gente aprende assim que a primeira coisa, ninguém pode constelar por ninguém. É básico, qualquer consteladora. Pelo amor, eu quase tenho um treco quando alguém fala que constelou pelo marido ou pela esposa.
né? Então aí a gente já vê muito mais nessa esposa e nesse esposo a questão ali, né, do que propriamente dito a constelação. Então, assim, pessoal, a gente não constela para o outro. A gente não constela para o A gente, seu ex, para ele voltar com você. Não. é assim, explicando. A gente constela a relação, vai. Minha relação com a Eliane. A minha relação com meu pai, a minha relação, né? Mesmo Isso. meu pai que faleceu, né? Mesmo ele estando morto, eu constelo a relação entre mim e Isso. ele. Mas não ele. Já aconteceu, Karina, tipo assim, olha, a avó, né, falou, Eliane, olha, tem essa doença na minha família, esquizofrenia, meu neto está esquizofrênico, né, desenvolveu aí, e eu gostaria de ver, então eu constelei ela, a doença no sistema dela, e não Sim, propriamente dito o neto, né? Então ela queria sim. entender o porquê. Então nós constelamos a doença. Agora, a mãe que quer constelar o filho. Na maioria Uhum. das vezes eu tenho uma teoria, né, Karina? E a minha filha fala isso. Você quer constelar? Você já vai saber que você tá errada. Porque se você tá constelando, é porque você não tá respeitando as 3 leis. Tem alguma Sim. coisa errada aí. Pior que é verdade. Se a mãe tá querendo constelar o filho, então o que que eu faço? Eu pego a mãe, constelo a mãe com relação ao filho. Vamos supor que o filho tá com algum vício, alguma coisa. Então eu pego a mãe e coloco o que o filho tá trazendo para ela. Porque o que tá incomodando nela, né? O que o filho tá fazendo, isso tá querendo dizer algo. Então, a hora que eu coloco a situação que o filho tá trazendo de incômodo pra mãe, né? Você vai É. descobrir qual é o problema da mãe ali. E aí, de repente, a gente pode até descobrir. E é interessante, Karina, porque às vezes, quando você constela, vamos por aí, a mãe fala: ai, meu filho me irrita, vai, ele tem algo que me irrita, É. as coisas que ele faz, não sei o quê. Então, aí, a hora que você vai constelar, você pode descobrir várias coisas na hora que você abre uma constelação. Nem sempre é tudo igual, mas de repente, a hora que você abre uma constelação, eu coloco o filho ali e ela olhando para esse filho, pode ser um ex dela que ela não olha e ele tá querendo ser representado, né? Sim. Já me aconteceu isso. Um filho A doença também, que. né? A doença, por exemplo, eu tenho, vai, digamos que, se meu filho tem 8 anos de idade, ele tá doente, eu quero constelar a minha relação com a doença do filho, é isso? Isso, seria isso. Então a gente vai verificar o porquê dessa. Vamos supor, pulmão, vai. Asma, Sim, bronquite. Na maioria das vezes, você coloca a mãe, o pai e a criança está no meio. O que está tá acontecendo na vendo? relação? Né? Claro, pode ser Uhum. isso. E muitas vezes também já peguei, Karina, a relação de mãe e filha que brigam demais, um aborto não olhado da mãe. Olha. E aí o filho vem e, no inconsciente dele, sem saber, né? Quer uma Aham. retratação, quer, né? Então, essa constelação foi bem interessante, foi presencial. E eram 3 irmãos, né? E só um Uhum. brigava com a mãe. Os 3 olhavam pro chão. Nossa. Aí eu coloquei ele. Só que eu não sabia dessa história. Eu peguei e falei assim: olha, tem um aborto aqui. Porque a gente sente, né, Karina? Na hora que a gente tá no campo, a gente sente. Falei, tem um aborto aqui. E ela começou a chorar, chorar, chorar. Ela falou assim: ninguém sabe, sabe, né? E a constelação, muitas vezes, lógico também, ninguém ficou sabendo ali, né? Só eu e ela. Aham. Ela falou, eu havia até me esquecido do meu inconsciente, porque o arrependimento há tanto. E aí, Karina, eu tive depois o relato dela, que ela falou assim, daí uma semana, eu não sei o que aconteceu, Eliane. Lógico, nós colocamos, incluímos esse aborto, ela teve a consciência ali, e o filho simplesmente parou de brigar com ela, cara. Tá vendo? Tava na função errada, né? Da hereditariedade, né? Que fala. Na hierarquia, ele pegava o lugar desse irmão e, tipo, meio Sim, que ele não sabia porque ele era tão agressivo com a mãe, mas na verdade ele tava querendo que a mãe sim. olhasse pra isso, né? Aí ele volta pro lugar É, dele.
o aborto fica no lugar, né, que é o lugar dele mesmo, e aí tudo começa a fibrar bem, né? Sim. Mas para baixo a gente vai ter os abortos que eu vou perguntar. Como você é, você é professora? Eu vi que você é professora, hein? É professorinha de constelação familiar. Sou, E sou. mestre de reiki, né? Isso, mestre de reiki. Dou aula também de reiki, né? Então eu gosto Aham. de. Ah, porque também, né, mestre de reiki, porque lembra lá, eu co-criei que eu ia ser mestre e ia espalhar o reiki, É, né? isso. A constelação ajuda a descobrir a missão de vida? Sim, ajuda. Ela pode te dar indícios ali, né? Você tem as opções, por exemplo. Primeiro você tem que estar no seu lugar. Então, uma constelação, primeiro a gente vai ver se ele está no lugar de força. Porque se ele estiver representando ali um irmão não visto, um ancestral querendo ser reconhecido, então ele nunca vai dar nada certo na vida, né? Porque ele não tá no lugar dele. Ele não tem força, né? Mediante a fazermos esse movimento, Karina, de colocar ele no lugar dele, e na maioria das vezes nós não estamos no nosso lugar, né, Karina? Nós não estamos, Não. né? Às vezes a gente é mãe da nossa mãe, depois é esposo da nossa mãe, Não é? não Então, é? isso é muito comum nas constelações, por isso que acaba tendo esse desequilíbrio. Então, se você está no seu lugar ali, de força, que é seu lugar mesmo, aí sim, mediante a isso, e não está emaranhado com nenhum ancestral, nenhum irmão, nós colocamos as opções, né? O que você tem vontade, né? Eu já fiz muita constelação também dessa forma. Então, eu quero administração, terapeuta. Eu fiz uma muito legal, também foi presencial em grupo. A pessoa colocou de tudo que você. Então, ela colocou assim, Ixi. acho que foi cinco profissões. Então, acho que foi assim: administração de empresa. Agora eu não vou lembrar todas as profissões, mas ela colocou bem, sabe? E a alma dela escolhia a que dava menos dinheiro, né? Mas a alma dela tava dizendo que era aquilo, né? Que ia. Mas Então dá também o pessoal sim. fala assim que nossa profissão não dá dinheiro, né? Fala assim, você vai ser terapeuta, também não dá dinheiro. Mas você tem que se colocar no seu terapeuta, tipo, vai dar dinheiro se você for e focar naquilo que você ama, não é? Isso. Fazer por amor, né, Karina? Porque eu sempre Por fiz amor. muito por amor, né, Karina? Meu Deus. Então, o que eu faço, eu não trabalho, né, Karina? Eu falo que eu não A trabalho. gente se diverte. As minhas constelações, a pessoa fala assim, cara, na sua constelação você dá risada. Porque fala assim, não, porque eu acho muito pesado, vamos dar risada, né? Nas minhas Não é? constelações. Cada um é cada um, né? Então assim, a gente faz por amor e o dinheiro é uma consequência, né? Sim. Né? É uma consequência. O Navegar com o Você... Rei que tá aqui, ó, dando boa noite. As Boa constelações é noite aí. maravilhosa e nos direciona para a vida. É isso mesmo, né? Direciona. Então, a hora que você tem esse direcionamento, né, Karina, dá para constelar e ver o que mais você tem habilidade e o que a sua alma quer. De repente, você pode até optar por duas, ou o que vai dar mais dinheiro, e depois você vai fazendo a transição, né? Sim, boa noite, Rosângela. É Rosângela. Também. Rosângela, boa Vamos noite, Rosângela. lá. Você, como consteladora familiar, o que você falaria para as pessoas que muitas vezes discordam com a técnica, né? Que tem uma... Teve muito, né? Teve um. Inclusive, eu participo do IBCF, né? Que é de constelação, sou afiliada e Ah, tudo mais, e nós estamos com comprovação científica sobre as constelações, né? Então, é sim, difícil, porque, né, cada caso é um caso, mas nós estamos já para publicar em sim. revista científica, né? Porque tem muitos haters, né? Que falam, fiz a constelação. Não virou Vai ter hater, nada. mas vai ter,
qualquer profissão vai ter haters falando isso não funciona, psicologia não funciona, psiquiatria não funciona, qualquer outros lá que cuida da mente, esqueci. A psicanálise, né? Nada Isso, funciona. Né? Então, assim, eu nem falo muito, nem bato Também de frente com essas pessoas. Eu não dou palco, porque eu acho assim, Karina. Eu também tive um momento que eu tive uma mente limitada, vai da minha crença. Então, sabe o que eu vejo também, Karina? Que às vezes as pessoas depreciam a constelação, mas na verdade ela tá a serviço do campo dela. Sim. Tem isso por detrás que eu percebo. Então eu falo assim, tudo bem, você não quer? Então, ótimo. Essa é a sua opinião? Tá tudo bem. Tá tudo bem. E sigo. Eu não vou te forçar pra fazer constelação, né? Exatamente, não é, Karina? O pessoal tá interagindo bastante aqui, hein, Karina? Olha ali. Olá, boa noite, Patrícia. Boa noite, sou grata em participações das constelações com a Elaine. E outra, navegantes. O mais importante das constelações é você saber escolher a consteladora e a seriedade dela. Isso aí. Porque assim, nossa, dependendo, às vezes o pessoal manda pra gente, né, Karina? Olha o que estão falando das constelações, né? Mas isso aí vão falar do rei, que vão falar das barras, que é uma loucura. Até de Jesus Cristo, né? Que, sei lá. Então, assim. Jesus Cristo não existiu, é uma farsa, vai ficar falando, né? Então eu falo assim, Karina, eu tô a serviço do campo de quem quer constelar. E a pessoa chega até no meu campo, chega no seu campo, né, Karina? E é dessa forma. Então, assim, que eu está nem aberto. Exatamente, eu não abro a boca, não. Deixa passar. Ó, eu vou perguntar uma pergunta. Uma pessoa perguntou assim: eu tomei várias pílulas no dia seguinte na minha vida. Será que eu fiz vários abortos sem saber? Então, Karina, isso é bem interessante, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Tem que fazer constelação, né? Pra saber ou não. O que ela vai perceber? O que você tem que perceber? Porque assim, quando tem muito aborto, o que você começa a perceber? Você abre uma empresa, a empresa não vai pra frente, aborta, né? Um relacionamento, aborta. Por exemplo, se você tomou várias pílulas no dia seguinte com um determinado namorado, você tem que tomar cuidado, porque se você acabou tendo aborto, a relação de vocês vai morrer também. Tá vendo? Então, a sua vida, o que pode acontecer? De você começar a perceber não ter prosperidade, de não fluir, né? Sim. Então, pode ser que não aconteceu de ovular, né? E de fecular. É isso. Mas você tem que começar a observar o que tá fluindo e o que não tá fluindo na sua vida. Porque muitas pessoas tomam assim, parecendo um drops, né? Sim. E já era. E nem tá Exatamente. falando, será que eu gerei uma vida em um segundo? Né? E aí depois você acaba pagando, porque o sistema quer se autoequilibrar, né, Karina? Sim. O campo, ele não exclui ninguém. E você vai pagar a conta, né? Infelizmente é dessa forma. As pessoas têm muitas dúvidas se funciona online e por quê. E muitas querem fazer presencial, pois pensam que não tem o mesmo efeito, né? Muita gente fala isso. Isso é verdade. Isso é verdade, Karina. Eu tenho essa experiência porque, assim, ó, eu tenho grupo presencial. Que eu participo, né? E tem o online que você participa, né? A Karina participa, né? Às vezes eu quero ser alguma pessoa lá que a Elaine escolhe lá, a Karina vai ser o dinheiro, pô. Né? Aproveita. Aí, Karina, que você que acontece? Vai escolhendo, vai. Aí, pessoal, eu quero a Karina pro dinheiro. E é o que acontece? Tem pessoas que têm muito preconceito em fazer o online.
né? Aham. Então, por exemplo, o meu grupo que faz presencial, eles não querem fazer online. Eles querem mais o calor, papapá, né? Funciona. O online, eu vou te Uhum. dizer que eu sinto que às vezes funciona ainda mais. Pelo menos com o Sim. meu grupo, né? Então, olha só, Aham. como não vai acreditar, sendo que nós estamos aqui, né? É. Tem tempo e espaço aqui, né? Mas só que também é assim, Karina. Eu sou de um jeito que assim, você não quer fazer online? Tá bom, querido. Vem presencial, vai presencial. Porque é a Sim, crença da sim. pessoa, né, Karina? A constelação, ela É. funciona de qualquer forma. Até mesmo eu com uma meditação guiada. Eu tenho muitas meditações no YouTube guiada. Inclusive, até coloquei no meu canal agora uma meditação guiada para despedir, né, de um ente querido, né? Então você Ai. constela mentalmente também, né? Mas tem pessoas que são visuais, querem ficar ali coladinha, então tá tudo bem, né? Mas a constelação ela funciona igualmente presencial, online, por telefone, por às vezes, Karina, conversando aqui, só da gente trazer uma consciência, só de você estar assistindo esse vídeo, você vai fazer um download ali de consciência. Puta, eu acho que eu já botei. Nossa, a minha prosperidade. Pronto, já fez um movimento. É. Então, como você vai Já falar fez. que o online não funciona? Funciona, mas eu respeito e dou um lugar para quem não acredita. Sim. E como o campo morfogenético acessa as informações que a pessoa não sabe inconscientemente? Como que ele acessa? As pessoas ficam em dúvida. Assim, como que Elas acontece? ficam. Porque o campo morfogenético tem toda a informação de até 7 gerações. Então, por Uhum. exemplo, vamos colocar aqui que nós estamos nessa. Vou dar um exemplo, olha só. Você já deve ter ido num castelo, ou num parque de diversão, ou no cemitério. Sim, O que acontece? Ali tem um campo morfogenético, tá? Então, sim, sim. pensa num lugar aí no cemitério. Sempre pessoas Detesto ir no enterrando, cemitério. que a gente acessa o campo morfogenético, Eu né? me sinto assim Então, que as pessoas estão vivas ali. vamos colocar um lugar mais legal, vai. Vamos colocar que é um parque de diversão. Ah, Então você entra no parque de certo. diversão, é legal, todo mundo tá feliz, todo mundo, né? Então você tem um campo de informação ali. Vamos supor que você Sim, vai num mosteiro, por exemplo, ou um lugar de muita informação, né? Na Europa tem muita informação. São cidades muito antigas. Lá tá cheio de informação. nossa. Então, a hora que você entra, fica tudo na parede, fica no campo morfogenético. Então, a pessoa entra, ela acessa alguma informação. O que acontece no campo morfogenético do constelado? É a mesma coisa. A pessoa entra e vamos supor, depende do tema, a gente tem que ter bem isso, Sim, o tema que sim, nós vamos, né? E aí, a pessoa entra para aquele personagem. Ela consegue acessar porque tem informação ali. sim. É como se Você fosse uma entra casa no. toda tatuada. É como você, por exemplo, você entra numa casa e você não fala assim, ai, aqui tá, não sei, é bonita tudo, mas aqui tá me dando Tem um alguma coisa. aperto, né? Você sabe, Karina, que vamos num museu, por exemplo. Foi bem Sim. interessante no museu que eu fui. E tinha uma roupa preta, assim, no cabideiro. Foi dando um mal-estar. Então, assim, de 500 anos ali, sabe? Então, qual era a informação? Provavelmente eu senti o que ela. Como estava o casamento, como estavam os filhos, né? Eu acessei aquilo, aquela Sim. informação. Então, é isso que acontece nas constelações. Nós acessamos a informação daquele campo, né, do constelado. E quem quiser saber mais, pesquisa sobre o campo morfogenético, né? Que tem muito material. Sim. Né? Mesma coisa, Karina, é engraçado, são Não, exemplos que a vou gente dá, falar. né? Por exemplo, um gatinho. Como que ele sabe? Ele mora Aham. só conosco, né? Ele não vê a gente cavucando lá a terrinha, né? Como que ele sabe?
Então, todos da mesma espécie têm o mesmo comportamento. A gente vira até piada quem tem gato, né? Sim. Você fala, não é possível, 5 da manhã esses gatos estão levantando, né? Todos os gatos têm a mesma rotina. Então, a mesma coisa do leão, mesma coisa do beija-flor. Por que ele sabe que ele tem que ir lá beijar, né? Pegar a florzinha. Então, assim, são campos de informação não só de nós, mas de tudo que existe no planeta, né? Seres vivos. E também É, locais. minha mãe fala assim, quando eu vou pra casa dela, o gato dela, eu falo que é a minha também. Ela fala assim, É. nossa, Karina, só de você entrar na rua, ela foge, ela se esconde. Eu falei, meu campo é muito forte. Aterrorizante. É. Ô, Karina, dá uma olhada aqui, a Navegar com Fala. Reiki. Ela colocou assim: assisti o documentário 11 de setembro. Fiquei muito mal e triste por dias, por acessar o campo. É, assessor da Atena, você fica também com medo. Não é? Exatamente. Eu É que assisti só aquele tem filme. desgraça. É aquele filme Ainda Estou Aqui, né? Gente, você acessa. Então, tudo que você. Tudo tem campo morfogenético, e a pessoa acha que a constelação que não é de Deus, né? Que tá baixando o espírito lá. Mas se vocês começarem a prestar atenção, tudo ao nosso redor tem um campo de informação. Todos os lugares. Sim. Existe um tempo ideal para uma constelação funcionar no sistema familiar ou ela age além do tempo linear? Olha, Karina, as observações de Bert Helling, no último livro, até que ele, depois de morto, ele publicou, né? A Sofia Helling publicou. Ele fala que até 10 anos ele viu tendo movimentos, né? Uma constelação. E assim, Karina, a constelação, na minha opinião, ela atua além do tempo e espaço em outras vidas. Porque eu já fiz uma constelação de vidas passadas simultânea junto com a vida atual. E ela estava presa Sim, lá na vida anterior. Então, eu fiz 2 campos com representantes. Então, a gente atua assim. Agora, o tempo que começa já a agir, porque a pessoa já quer sair dali, é. já, né? Então, eu já vi Tomei uma constelação. pílula da constelação familiar, vou sair É, feliz, Ana. Aqui. então, eu já vi constelação no outro dia ter efeito. Sim, Mas também eu já vi constelação por 1 ano não dar movimento. E depois de 2 anos falar. sim, Então tudo depende do campo e do constelado. Os movimentos que ele vai fazer, se ele aceita bem aquilo, né? Porque é a alma que tem que fazer o movimento, né, Karina? às vezes o constelador fala assim, vamos honrar pai e mãe, e aí, vou falar porque a Eliane falou. Falar por É. falar, sabe, da boca pra fora, aí não adianta Ai, também. Karina, eu já nem falo essas frases, porque eu já sinto se é da boca pra fora. Eu já nem falo quase. Se você prestar atenção nas minhas constelações, eu não falo pra eles falarem nada. Porque, É, menina, é da boca pra fora. E aí você não vê o movimento. sim, Assim, lógico, a gente não a gente, nós consteladores vamos de acordo com o que o cliente deixa, né? sim, Aí sim, estão falando que em 1 mês viu a diferença, né? Então tudo vai depender, sim, né, da abertura do constelado e do campo e também dos ancestrais deixar eles, né? Deixar, sim. porque Karina, uma das coisas que mais me impactou quando eu conheci constelação, aí eu fiquei muito brava. É, Que o que que você... eu descobri que eu não era livre. É? Sim, porque Quem te prendeu? nós somos mais leais aos nossos ancestrais do que nós imaginamos. Sim. Por amor a você, É. né? Por lealdade a você, eu sigo você na doença, eu sigo você no, na, na destruição, e vai indo, né? E assim vai. E aí eu descobri que eu tava presa. Eu falava, eu achando que eu sempre fui livre, que eu podia fazer o que eu queria,
né? E nós estamos muito presas, né? Somos mais leais do que nós imaginamos. E aí isso impacta demais na constelação. Porque aí a Nossa, pessoa fala, ai, que eu tenho a ver com a oitava geração? Acho, nem tô olhando para isso. sim. E como a lealdade invisível afeta decisões que parecem ser racionais, que é a lealdade. Porque nós precisamos pertencer, né? Então todos nós queremos Uhum, muito pertencer. Então, por amor, nós ficamos leal à improsperidade, por exemplo. Por amor àquela tia-avó, ou sei lá quantas gerações, você não teve, por amor eu não vou ter. Muito sim. também com o relacionamento amoroso. Por amor a você, eu não casarei com nenhum homem vai fazer o que fez com você. Essa Eu lealdade. lembro, eu lembro que muitas crianças, eu também fazia na época, agora que veio na minha Ah, mente, ó, você falando ah. disso, eu falava assim, quando eu crescer, vou casar com a minha mãe e com meu pai. Lembra que as crianças, a gente é no mesmo tempo, não é? A mesma idade. Então, aí, Ah, por eu não amor a fazia isso, você, não. né? Eu fazia, um monte de criança fazia. É porque a gente fala assim, eu não vou casar com aquele, não, vou casar com meu pai e com a minha mãe. Meus coleguinhas Sério? falavam Ai, meu isso. Deus! Aí danou-se, hein, Karina? Porque aí a gente Pô, firma um contrato, né? Tô casado com meu pai e com a olha, minha veio mãe. agora o insight, ó. Faz tempo que eu não lembro disso. Olha, Karina, né, o movimento, porque a hora que nós estamos conversando aqui, Karina, nós fazemos um É. movimento interno também, né? Ó, se Olha é. que loucura. Não, eu nunca E falei por isso, não. isso, olha, por isso a minha mãe teve uma doença e eu jejuava muito, jejuava e pedia pra Deus, ah, Deus, não sei o que lá. E aí eu falei pra Deus assim, ó, nunca vou namorar até os 25 anos para minha mãe se curar. E eu cumpri. Só com 26 anos que eu fui a procurar alguém. Olha só a lealdade. Olha, eu, Que coisa, né, Karina? tipo, fui uma freira Não até os é? 25. Aí depois também, aí você, depois dos 26, você falou, não, agora eu vou. Aí eu falei, eu fiz uma cartinha pra Deus assim, porque antigamente eu tava com 27, 28, aí eu fiz assim, eu quero isso. Olha, eu me posicionei, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Agora eu quero isso, quero é a lei da atração que eu realizei. Eu quero com E, filhos, porque eu não quero ter filhos. Eu quero, porque eu tava saindo dos 25 anos, mas na verdade a minha idade não é 46, é 26, entendeu? Porque eu tô vivendo o que eu não vivi, entendeu? meu Deus do céu. Olha que loucura, né, Karina? Oh, por isso que a gente faz a constelação em nós e depois passa para os outros, porque ela vai desabrochando umas coisas assim que já aconteceu na nossa vida, né? Exatamente. Nós consteladores precisamos sempre estar em movimento e nos constelar para poder nos Sim, curarmos, né? Primeiro, né? sim. O que fazer quando uma pessoa se recusa a olhar para o próprio padrão familiar? Ainda assim, é possível mover algo no sistema? Ou ela fala assim, Assim, não vou Karina. fazer? Não, é assim, Karina. Uma imagem vale muito mais do que qualquer coisa. Então, por exemplo, você mostra um padrão ali. Você tem aquela imagem, né? E a pessoa, tipo, ela não vai fazer o movimento. Ela fala, não vou fazer. E tá tudo bem. Só que mesmo assim, ainda a gente coloca uma solução, né? O que eu faço quando acontece Sim. isso? Eu coloco uma solução e deixo, porque seja feita a vontade do constelado, né? Porque ninguém consegue fazer movimento nenhum, então eu pego e deixo, né? Então não tem muito o que fazer. Quando alguém inverte os papéis, como filhos cuidando dos pais, o que isso causa no destino daquela alma? Aquilo que eu falei lá no início, né? Imagina, fica lá cuidando dos pais, né? Sendo pai dos pais,
Então, o que pode acontecer, Karina? Ele pode não conseguir ter uma profissão, né? Porque ele não está no lugar dele. Então, primeiro, que ele já não tem o fluxo de energia. Ele vai ter problema de saúde. Então, quando você não está no seu lugar, pode ter uma crise de ansiedade, síndrome do pânico, até mesmo uma doença. Você não estando no seu lugar é muito perigoso. Pra você, o meu jejum de celibato, de freira, que eu fiz pra minha mãe, eu fui maior que ela, não fui? É porque você queria salvar, mas por amor, tá vendo? Olha É, só, né? A gente não tá te criticando, mas por sim, amor, sim, você se sacrifica. E o filho faz isso mesmo. Só que aí, faz. o que vai acontecer, né? Você fica parada na vida, você não tem um fluxo. Então, se você tá sendo mãe, pai, né, dos seus pais, você pode ter vários sintomas. Não ter um namorado, não ter uma profissão, não ter dinheiro. Pode ser vários, e até mesmo a doença. Então, assim, tudo depende de quando nós abrimos a constelação para poder ver o que tá acontecendo. No teu caso, eu não sei se te afetou em alguma coisa, né? Eu acho que afetou sim, porque eu falo para as pessoas assim, antes de encontrar as terapias holísticas, eu era nuvem negra, né? Que eu falava assim, ah, tudo tá feio, tudo tá horrível. Eu falava, eu era negativa, muito negativa. Aí eu tomei um dropless da terapia holística e virei assim, né? Eu não falava, eu era sim, não. Só Sério, pra você Karina. ver. Então provavelmente era essa questão de você não conseguir se posicionar, não ter força, né? Então, Sim. cada pessoa vai reagir de uma forma. Oh. E como constelar casos de abuso ou violência sem revitimizar quem passou por isso? Olha, é muito interessante, né? Nós temos um caso, foi até no curso de constelação, que foi violência doméstica. E nós pedimos quem gostaria de estar fazendo, até mesmo para a gente ver o movimento que seria, né? Sim, E é muito sério isso, Karina. Ela não aguentou. Aí nós paramos a constelação. Porque entendi. a violência doméstica, tanto é que eu tenho uma consteladora advogada que ela falou: olha, eu mudei minha percepção de querer sempre constelar e querer salvar as mulheres que estão nesse lugar, É, né? Então, assim, eu não constelei mais. Agora, o abuso sexual é muito interessante. Esse eu já fiz várias constelações. E na maioria sim, das vezes, Karina, no meu caso como consteladora, eu vi o seguinte, que a criança, né, a pessoa que foi abusada, principalmente pelo pai, ela não tem raiva do pai, vamos colocar assim. Ela culpa a mãe, sim. né? Você E, já deve ter pego, e outras né? pessoas, menos o cara que fez. Exatamente, exato, porque poderiam ter feito algo para olhar para isso, né? Sim, sim. Nesses casos não retraumatizou esses que eu Uhum, fiz, né? Fizemos movimentos, né? Tem até uma aluna também de constelação que ela teve essa questão, né? Então é difícil, mas tem que ter um acompanhamento, conversa. A gente vai devagar, então o constelado precisa ter muito amor, muita cautela, cuidado, parar a hora que sim, precisa parar, deixar ela no tempo dela. Vamos parar por aqui? Parou por aqui, né? Então, nós sim. precisamos ter esse jogo, né? E, e muitos que me perguntam, né? Vamos falar para professor aqui. Eu não sou professor, só sou constelador. Muitos que me perguntam, falam assim, o que que eles falam? Eles falam assim, é, quando se eu não constelar o abuso, o que que vai causar na minha vida? Eu preciso tirar isso de mim, eu fui abusada. Se eu não, e eu tenho meio medo de fazer a É, constelação, o que que eu é. faço? O que que você Mas, falaria? ó, na verdade, Karina,
para mim, nunca chegou falando que queria constelar o abuso. Ela sempre chegou Sim. assim: ah, eu quero constelar por causa da obesidade, eu quero constelar Ah, porque eu tô com depressão, eu tô com a síndrome do pânico. Então, ela sempre chegou com um sintoma, que esse sintoma trouxe o abuso. entendi. Então, Entendi. aí, então É eu mais não fácil aconselho. assim. É mais É fácil mais assim, fácil, né? é mais fácil. Então eu acho que não tem que ir lá constelar o abuso, porque primeiro que a Sim, pessoa às vezes está muito brava. Ela não quer sim. olhar para aquilo e tá tudo bem. Então o que que eu falo quando a pessoa quer constelar? O que que não tá fluindo na sua vida? É, tem que Ponto. falar isso. Porque aí é onde você vai conseguir achar o ponto raiz. Uhum. E aí Aqui tá. cai no abuso. Existe algum limite ético para poder ou não ser constelado em grupo? Olha, se a pessoa está em crise, em surto psicótico, né? Eu já recusei. No caso, querer constelar a criança, eu também recusei, né? Uhum. A pessoa precisa estar em si ali, né? Ela precisa estar presente para poder tá constelando. Então, porque senão pode até piorar se ela tiver ali, né? Um É, esquizofrênico. Não, não se constela um esquizofrênico. não. Né? Então tem algumas coisas que a gente vai sentir também, sabe, Karina? Você fala, não vou, né? É, Calma. Faz poucos dias que eu falei, não vou constelar enquanto você estiver dessa forma. E ela ficou até brava, porque ela já tinha ido com outra consteladora, a consteladora recusou. E eu falei, não vou ah, constelar. Porque ela tava em surto, né? Querendo. Então, quando quer demais, né? ah, Então, eu entendi. Constelação pode afetar o campo de outra pessoa que nem sabe que está sendo incluída? Como isso funciona eticamente? Mas olha só, né, Karina? Nós estamos dentro do nosso clã, né, filho? Se querendo ou não, você pertence ao azar dos seus familiares, né? Azar. Você pertence, né, Sim, Karina? Então vamos supor, eu constelo a Karina. Nós estamos abrindo um campo de informação ali, um campo morfogenético. Então, a hora que a sim, Karina muda o jeito de olhar para a situação, né, de prosperidade, por exemplo, na família dela, né, automaticamente ela vai, por efeito dominó, a constelação vai como um pingo na água, reverberar em todos. sim. E isso não é antiético. Porque, na verdade, às vezes eu nem coloco as pessoas envolvidas ali. A Karina tá limpando a informação desse campo morfogenético da improsperidade. Sim, né? Qual a constelação mais impressionante que você já conduziu ou presenciou? Aquela que até hoje te emociona e não vale falar que são todas. Ô, Karina, mas são muitas, né? Mas tem muitas constelações que a gente chora, né? Que às vezes eu até preciso. Nossa Senhora, não é fácil. Mas uma que me impactou muito foi uma constelada que queria o visto italiano. É, E ela tinha todas as provas, já estava tudo certo a papelada. E ela não conseguia, não saía. E aí nós fomos constelar, né? Karina do céu. Acessamos o bar. Ela estava. Uma ancestral 7 gerações estava num barco, né? Não, mentira, não sei se é 7 gerações, não. Acho que 4 gerações. Estava vindo, né? O navio estava vindo e teve uma grande doença lá, mas isso depois que ela me contou, porque na hora eu falava assim, eu sentia, né? Tem uma criança, né, excluída aqui, da Itália, né? Tem uma criança excluída. E aí nós se arrepiamos, tal, e foi individual essa. Nossa, faz muito tempo que eu fiz essa constelação. Mas assim, a hora que ela vem, porque a hora que você acessa isso, você pergunta pro constelado, isso faz sentido para você? Ela vira e fala assim: nossa,
a minha tataravó teve que jogar ao mar o filho que morreu durante essa travessia. Ai, Karina, só de falar me arrepio de novo, porque você imagine você Nossa. nem, não, né? Tá vendo? Acessou o campo que ela nem viu, ela não presenciou, né? E a gente E ela acessa sabia também dessa ela. história que contaram pra ela há muito tempo atrás, né? Então, Tá assim, tem vendo? muitas, né, Karina, tem muitas constelações que nós, às vezes, precisamos até dar uma respirada ali, porque você fica se imaginando no lugar, né, Nossa, você não sabe, eu não sei se você já presenciou esse. Esse que mais me impressionou foi o teste de DNA. E Colocou aí, dois me conta. homens, colocou dois homens assim, aí mas eu não fiz, eu só assisti. Dois testes de. Ela, tipo assim, deu negativo dos dois. Ela falou: não, eu só fiquei com os dois, né? Na minha vida. Vai ser do Espírito Santo? Não. Aí ela Meu constelou, aí pôs a criança, pôs as duas pessoas, né? E uma falou assim: ai, por que tô aqui nesse campo, né? Das pessoas, por que eu tô aqui nesse campo? Eu quero sair, né? Aí eu não pertenço aqui. Aí o constelador, então pode sair. Aí a pessoa, esse é o possível pai, né? Porque os dois deram negativo. Tá vendo? Você tem que Olha só. refazer o teste. Não É, é de olha, primeira que vai dar o exato, positivo, exato. né? Karina, teve um outro também, assim, que esses me impacta de chorar, sabe? Sobre uma mãe que fez fertilização in vitro, né? Então ela Sim. fecundou lá 8 óvulos, né? Fez ali. Nossa. E implantou 2 e 6 ficou congelado. Uhum. E aí ela falou assim: nossa, mas meu filho tá muito bravo. Eliane, o que tá acontecendo? Eu falei: vamos abrir uma constelação pra ver. Ai, Karina, e aí foi com representantes, então eu coloquei os óvulos congelados. Ai, Karina, eles, assim, e aí o duro que é a constelada ficou impactada, porque ela viu a alma desses embriões congelados. Sim. E São cada um 8 dizia uma coisa filhos. muito congelado. Ela falava assim: que frio que tá, que frio que tá. E aí eles falavam assim: Nossa. olha pra mim. E o filho, totalmente, quer dizer, um dos filhos estavam ali querendo olhar para aquilo, né? E lógico, para ela foi impactante, porque você Sim. imagina que ela ia implantar mais 6? Não tinha condições, né? Então ela tem 8 filhos. Então, assim, para Sim. mim também me doeu muito olhar. Eu fico imaginando a mãe saber que eles estão congelados, Karina. Então isso também me impactou, sabe? Uma tristeza em ver, sabe? Sim, eu peguei muita gente assim, de falar assim, eu tirei 5, tá congelado 5. Aí eu falei, 5 são seus filhos, Sim. 2 vão nascer. Aí o que eu faço? Você tem que pedir do seu coração. Eu não vou decidir por você. Você que vai decidir por você. Pede, fala, universo, o que mais é possível de eu acolher esses filhos congelados, não é? E o duro, Karina, é que eles ficam presos. É uma alma que fica presa, E congelada. congelada. Então isso foi muito impactante para mim. E depois ela estava até pensando em doar esses Sim, embriões, né, para alguma coisa aí, para alguma. Mas ao mesmo tempo, né? E assim eu perdi o contato com ela. Isso já faz tempo, faz mais de 5 anos, porque acho que foi muito impactante. Ela parou de participar das constelações. Foi algo realmente dolorido, né? Isso me impactou sim. também. Porque às vezes choca, né? Uma revelação Choca. choca você, né? Porque eles pensam assim também, né, Karina? Ah, mas tá lá fecundado, mas ainda a alma não foi, né? Não, né? A hora que você abre uma constelação, não é assim. Qual foi o tema mais curioso que te pediram para constelar? Curioso. Curioso. Ah, é assim, que me vem agora, né? É, triângulo, né?
Ah, E tipo assim, eu quero constelar para ver o que eu vou fazer. Mas detalhe, amante há mais de 20 anos, né? hum, E ele e ela também casada há mais de 20 anos. Então, assim, aí a constelação mostrava que ela só era próspera quando estava com ele. E eu falava, filha, não tem o que fazer, que você tá mostrando que você não quer se separar. Você não quer ficar com ele. Você não quer sair do seu casamento, mas também não quer sair do triângulo ali, né? Então, assim, eu falo, puxa vida, nem sei pra que vai constelar. Porque eu falo, pra que vai constelar? Porque a pessoa não quer. E aí, o que ela quer fazer, né? sim. Mas, assim, o que mais que eu fico indignada é quando quer constelar pelo marido. Aí Sim. não, não. Né? E na maioria das Tem vezes que elas constelar querem dar a um jeito no sua marido. relação com. A sua relação com o marido, a sua relação com a tua mãe, a sua relação com o teu pai, É. né? Uma das coisas também, Karina, que também é muito recorrente, tipo assim, eu quero constelar dinheiro, relacionamento e meu trabalho. Então eles querem É. colocar tudo numa constelação só. Eu falo, não, peraí. Então eles chegam até mim também dessa forma, Karina. Eu não sei se é porque eu sou um pouco brava, né? Então, eles já chegam. Oh! Eu trouxe a minha listinha aqui, ó. Tem 10. 10 coisas que eu quero constelar. É, então, eles falam assim, ai, o que você acha? Ó, então, eles me contam a história para Aham. eu ver o tema que vai, porque eu já tenho vídeo explicativo, eu já tenho tudo, né? Então, a pessoa chega até mim, então ela já sabe, mas então, olha, tá acontecendo isso, 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 isso. O que você acha que eu poderia, que tema que seria? Né? Sim. Porque eu acho que nunca chegaram com um tema assim absurdo, não? Porque tudo é constelável também, né, Karina? Desde que seja pra É. pessoa, né? Então, acho que eu não Eu tive posso nenhum constelar o assim. meu periquito, a minha gata, o meu gato? Então, olha só que interessante, né? Ah, As constelações de pet, eu já até sim. realizei. Eu já realizei. Porque provavelmente esse gato, se ele tá querendo, né? Esse pet tá querendo ele quer constelar porque ele tem uma doença, ele tem alguma coisa ali, né? E ele tá ligado ao tutor, né? Então aí sim a gente vai conversar a respeito, né? Tem toda uma forma ali de. Então eu converso, né? E a E gente é, chega é me- num. e é quase a mesma coisa de filhos, quando a mãe vai constelar os filhos e tá doente e os cachorros estão doentes e os gatos estão doentes. Pegou o Exatamente. sistema do dono, Sim, não é? exatamente, exatamente, Karina. Tá tudo muito ligado ali ao tutor, né? É. E dá para constelar, né? Dá. Eu pego muito E constelação de inventário, né? Constelação de inventário é bem assim, interessante. isso dá pra constelar assim, uma coisa assim. Aí você descobriu, nossa, isso dá pra constelar também e não, tipo assim, uma coisa estranha assim. Você falou de Ah, causas de justiças também, né? causas judiciais, né? Porque tudo dá para constelar, né? Até um sentimento dá ali para constelar. Por que esse sentimento tá vindo, né? Eu acho que não tem limite para uma constelação assim, né? Um tema, né? Vai ter que ser um tema forte, claro, não é tipo assim, é, coisas banais, vou ganhar na Mega Sena, sim ou não, né? Aí já Já? não. Não, 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 porque eu sou brava, né? Eles já me conhecem, então ninguém me pede essas coisas. É tipo, eles pensam que a gente é mãe de Iná, né? Eu falo pra mãe de Iná. Mãe de Iná já Exatamente. morreu. E Né? eu duro que Agora quando a não. gente abre justamente para pro namorado, né? Ah, E às vezes eles ele me querem fazer ama. ele me ama, aí tá mostrando ali que ele não tá nem olhando pra cara dela. Aí a pessoa com aquela cara de paisagem fala, tá mostrando, você quer fazer o quê? Ou se não, por exemplo, teve um caso de uma mulher falou assim: quero constelar meu noivado porque eu vou casar, tal, tal, tal. Ela pôs todo mundo deixou o cara, o noivo no passado e todo mundo pro futuro. Né, que tem um campo lá, passado e futuro. Aí, ó, aqui, ó, você tá pondo tudo. Deixou o noivo lá no passado. Como você quer que ele fique de boa com você, né?
Exatamente. E assim, eu, Karina, é engraçado a gente constelar com pessoas e com bonecos individual, né? Porque com Sim, bonecos sim, individual, você tem que ali mostrar, fazer o sentir, tá, tá, tá. Quando sim, tá com pessoas, ali, fia, não tem como correr, né? Se você tem uma equipe boa pra é, constelar, ser representante, sim. não tem. Aí você Teve não precisa gente nem. que fala, tem gente que vem para assistir para falar assim, ah, quer ver que é tudo contratado, né? As pessoas pensam que é tudo contratado, né? Que é, Pensa, eu faço de pensa. pessoas presencial mesmo. Aí a pessoa vem, teve até algumas psicólogas, aí, ah, você não quer representar? Eu? Aí ela, nossa, eu senti, eu não conhecia ninguém. Aí muda a cabeça que ninguém tá contratado lá para representar, né? Muitos falam que tem contratação, né? Isso é bom, né, cara? Tanto é que a gente pede pro constelado escolher. Não é nós. É. Ah, mas é incrível, né? Quem nunca entrou num campo precisa entrar pra ver realmente, né, do que nós estamos falando, né, Karina? Ó, me conta se você tem muitos casos de constelação da obesidade e me fale de algum caso legal e se normalmente casos de obesidade mórbida têm a ver com aborto antes dele. Então, eu tenho um caso que eu acho que ele até fez bariátrica, mas não era um aborto antes dele, né? Porque cada caso é um caso. Sim, Era sim. uma, era uma priminha que morreu. Ele tinha a mesma idade da prima. Ela morreu, acho que com 6 aninhos. E de lá, depois dessa idade, ele começou a ficar muito obeso. E na constelação mostrava que ele comia por ela, né? Ele comia por ela. Mas também tem casos, muitos casos, que come, né? Compra dois objetos iguais, né? Justamente porque teve esse aborto depois ou antes dele. E também Sim. gêmeo revanescente, que estava junto com ele no ventre materno e às vezes é Sim. absorvido por ele, né? Então, tem muitos casos, sim, Karina, muito. Mas também tem casos que não só da obesidade, mas aí, por exemplo, vícios, né, como compras, tudo vai depender para onde ele vai, né? Se ele vai, mas na maioria das vezes é o alimento, sim. Mas a obesidade também, Eu muitas fumo meu vezes, pai, né? Eu fumo meu isso que eu ia pai. te falar. Eu Eu fumo bebo meu minha pai, mãe. eu fumo minha Não, mãe. pai. É. Porque não é Fumo, só pai, é fumo meu mãe pai. e pai. E a mãe, às vezes, como ela às vezes também não nutriu na amamentação o filho, então ele vai à procura do doce, né? Então, Sim. esse não só os abortos faz você, né, ter essa síndrome, mas também essa questão da não nutrição desse pai, dessa mãe, e dependendo Sim. das idades onde você teve uma perda aí, né? Mas na maioria das vezes é porque chega a ser até muito recorrente, né, Karina? Essa coisa de sempre ter um aborto e ele é esquecido, né? Ele sempre é Sim. esquecido. Então, ou ele tá doente, ou ele tá correndo demais na estrada, ou ele tá bebendo demais, tá comendo demais. E é um indício que precisa incluir, né? Aí as mães falam assim: eu tenho que contar pro meu filho? Não, você pode sistematizar na sua concepção. Você vai, número Isso. um é tal, número dois é tal, número três é. Qual que é o seu ponto de vista? Eu Isso. faço assim no meu. Sim, a gente enumera a sequência, né? E eu sempre peço para ela incluir no coração, de algumas formas, ou plantando uma árvore, ou indo lá. Tudo depende do que a pessoa gosta. Por exemplo, a última constelação que eu fiz, a pessoa ia acender vela. Por Sim, 21 dias ia acender a vela para interiorizar. Então tem pessoas que gostam muito de plantar e depois regar todo sim. dia, né? Mas cada um Uhum. faz a sua reverência. Mas aí é sempre aquela sequência. Quando nós não sabemos a sequência, a gente coloca Ah, nos pés dos pais esses sim. abortos, né?
Mas é interessante fazer com representantes para ver aonde fica mais leve para eles, para a gente ver uma sequência. Porque às vezes tem tanto abortos que nós não sabemos a sequência. E a gente precisa saber a sequência, né? Na Para ele poder sair. A época lá das minhas bisavós, era normal fazer aborto, porque não Sim. tinha, acho que para preservar, eu não quero ter filho, não tinha como concepção para isso. Daí era normal, era tipo, foi gêmeos, eu fiz, tirei. Era como tomar um café, antigamente. E também, Karina, muitos realizavam para não deixar passar fome. Fizeram aborto por amor, né? Porque não tinha condições, não cabia mais ninguém em casa. A minha bisa teve 20 filhos, tudo gêmeos. Meu Deus! E acho que ela também já fez, né? Além dos 20, vai saber, né? Provavelmente, né? Isso impacta demais, né, Karina? Isso impacta no sistema absurdamente. E muitas pessoas não têm consciência disso. Sim. Em relação às travas na vida por causa de não honrar o pai e a mãe, o que você falaria e se tem algum caso para contar também? Você fala que ele não quer honrar ou ele quer honrar? Assim, o pai, eu vou lá. Aí você falava, tem que honrar seu. Eu sou sofrida. Eu sou sofrida, Liane. Fica na vítima? Na vítima. Aí você fala lá pro seu pai: Não, meu pai é um terrível, vou fazer isso com ele. Aí assim, né? É complicado porque as pessoas acham assim, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe fez isso, aquilo outro comigo. Porque o pessoal não sabe o que é conviver com a mãe narcisista. Né? Explica aí do seu modo. Isso é bem interessante, porque nós achamos o seguinte: pai e mãe, nós precisamos honrar, independente do que essa mãe e esse pai fez comigo. Só que não é bem assim, né? E aí tem vezes que eu até duplico esse pai e essa mãe no campo, dizendo assim, ó, esse pai e essa mãe te deu o esperma e o óvulo. Só que esse pai e essa mãe, esse segundo que vocês estão julgando, são pai humano. São seus pais humanos. Então você tá bravo com esses humanos. Você tem que honrar o esperma e o óvulo que te deu a vida. Sim. Então, quando eu desmembro dessa forma, Karina, fica mais fácil. Porque quando eu coloco tudo junto, o esperma e o óvulo, e esse pai e essa mãe, né, doentio, ele quer sair correndo. Ele quer sair correndo, não é? Então, eu falo assim, que tem que ter uma distância saudável desse pai e dessa mãe. Se essa mãe te causa traumas, revivências de traumas, você tem que estar distante dessa mãe e desse pai. Só que tem que desmembrar ela e olhar lá pra ela que ela te deu a vida. Toma isso e segue, mas com distância saudável. Sim. Né? Então a constelação não faz você engolir o seu pai e sua mãe goela abaixo, não. Você precisa ter essa consciência de que você não está gostando das atitudes desse pai e dessa mãe, porque eles também têm problemas. Eles têm problemas psicológicos. Não é? É doente, muitas vezes eles são doentes. Sim. Então, você precisa achar um termo aí de tomar esse pai, essa mãe. E outra, quanto mais você julga, mais você recebe a energia deles. A energia ali, você fica assim, minha mãe é chata, pega no meu pé, e aí? E aí, né? Aí primeiro que precisa curar a criança interior, né? Então, é essa criança que tá nesse lugar. O adulto quer ir. Muitas vezes a gente vê o adulto lá na frente e a criança nesse vucu-vucu com esse pai e com essa mãe. Então, a gente precisa tirar essa criança desse lugar. Né? E muitas vezes ela não quer sair desse lugar. Então, assim, é muito desafiador, não é, Karina? Fazer com que honre esse pai e essa mãe. Eu falo assim, ó. Eu falo duro. Eu dou risada aqui, mas eu falo duro.
Eu falo assim, se você não pode ter amor, você não pode ter dor. Não é? Aí sabe qual é o exemplo que eu dou também? Que nós somos do lado direito e esquerdo, né? Uma perna é mãe, outra perna é pai. Sim, Se é você isso tirar as aí. duas pernas de você, você não anda. Então, assim, não adianta você ficar bravo conosco que nós estamos falando pra você tomar pai e mãe. Não adianta, não vai fluir na Aham. vida. Não adianta. Porque a hora que você tá. Tudo bem, eu entendo a sua dor, sei que a sua mãe é narcisista, né? Faça isso, inclua no seu coração esse pedacinho que ela te deu aí dela. E É. não ela como humana. Não, com as dores, com tudo. Não, entendeu? Então, assim, aí tem que ter bastante fala, conversa, Sim, sim. né? Não é fácil, Karina. Transformando a psicóloga, né? É. Pra depois fazer o A, a, movimento de consteladora. a Milene tá falando assim, fala sobre a importância de estarmos com conexão com a nossa criança interior. Então, o que que acontece? Quando nós estamos numa Aham. constelação e a criança tá ferida, é muito difícil a gente fazer movimento, né? Porque o adulto tá para um É. lado e a criança tá o outro. Então, essa coisa de honrar pai e mãe, é todos os seus traumas que você viveu, é a sua criança que tá nesses traumas, né? E aí você deixa a sua criança lá e o seu adulto emburra e vai lá pra vida. E fala, eu não quero nem saber desse pai e dessa mãe. Não É. é, não é que eu tô falando que você tem que tomar esse pai e essa mãe doente. Não, você tem que Não. tomar essa mãe essência. Acho que ficou claro, Isso. né? Ficou, mas é por isso que a gente é bem criticado. Ah, tem que perdoar, ele me abusou, tem que perdoar, ele me bateu Sim, na cara, tem que perdoar. é. Não, né? A gente Não, não não perdoa tem. nada, É. porque eles são maior que a gente, como que a gente vai perdoar? Mas, Karina, não tem que perdoar nada. Se o cliente não quer, tá É, tudo bem. Eu só falo, tá acontecendo é, isso. Não quer, a gente explica com jeitinho, tudo. Não quer, tá tudo sim, bem. E não vai tudo fluir na bem. vida. Bom, eu só falo assim, você não quer, tá bom, mas você não vai fluir na vida. É, Tchau. eu aprendi assim. Eu aprendi assim. Você vai falar assim, ó. É aqui. É o pai e esse lado é a mãe. Ah, meu pai, você fala assim, eu te detesto, meu pai. Uma parte de mim eu me detesto. E assim vai complicando a Isso. sua vida. Eu faço assim. Exatamente, Camila. Não, Karina, perfeito. Exato. Você se É, mata. o pessoal fala assim, ah, a Karina fica dando risada, mas quando eu tô na constelação, eu fico dura, assim, Tem momentos que a gente eu precisa, porque desligo. porque tem momentos que a gente precisa ser dura para poder chegar ali, né? Eu estive É. com Sofia Hellig no online e a Ah, maioria você das teve? questões. Estive. E aí a maioria das Legal. questões, Karina, tudo olhar pra mãe, filha. Olhar pra mãe e aceitar ela como ela Tudo. é. Sim. E agora a gente vai pro ping-pong, tá terminando. Isso, vamos lá. Nem falamos das 3 leis. Não, fala aí, fala aí. Porque é você que falou, tem que ser 1 hora. Certinho. Já tá 1 hora e meia já. Não, fala aí que é importante. Não, as 3 leis. Mas assim, acho que já devem ter dado uma observada nas 3 leis, né? Que tem uma hierarquia. Então, queridos, hierarquia. Vovó, pai, mãe, você bem pequenininho. Aí você vai ter seu filho, né? É, Então a geração vai assim. Mas nem sempre nós é. estamos nesse lugar na hierarquia, né? Então é Aham. muito importante. Quando nós não estamos nessa hierarquia, o fluxo de energia não passa. Então você não tem força, você não tá no seu lugar. Você ser pai da sua mãe, né? Ou às vezes a gente vai lá no avô também. Então, o que acontece? A gente já observa a hierarquia aí tá em desordem. Tá. Sim. Aí nós temos a outra lei que é todos pertencem. O teu tio bêbado, aquele primo, não sei das quantas, todos pertencem, querido. Não adianta. Uma das coisas assim que é fato, ninguém tira Sim. ninguém do sistema. Só que se você tirar do sistema, o sistema faz equilibrar. E E alguém vai meus ser ex-maridos igualzinho. também? Meus ex-maridos Primeiro que não também? é nem ex-marido, né? Primeiro que nem é ex-marido, é primeiro marido, segundo marido, né?
E aí o que acontece, Karina, quando você exclui? Um descendente vem e afuça as atitudes do que você excluiu. Eu tenho isso na minha família. A partir da minha avó, falava que meu irmão parecia o irmão dela, assim, é o jeito de ficar fazendo com a língua e falando o temperamento, é porque ele foi excluído, o irmão. Então todo mundo fala, é mesmo. Ele parece. Mas ele não era brusco, assim, mas os trejeitos que dava assim a entender que, nossa, parece mesmo, os trejeitos parece do meu irmão, que agora é meu neto. Que coisa, né? Porque foi excluído, é. Não, e é maravilhoso, Karina, como o sistema se autorregula. Não tem isso. Sim. Não é? E depois nós temos a lei do dar e receber, do dar e tomar, né? Então, se você está com alguma dessas leis em desordem e hierarquia, você não vai receber do pai, da mãe, dos avós, a força. Também tem muita gente assim que fala assim, eu só vou dar caridade, 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 caridade. Aí vem assim, constelar, minha vida não tá indo pra frente. Por quê? Porque você só tá dando. Né? Não tá aprendendo a receber. Não tá na balança. Não é? Então, assim, eu dou e o outro recebe, toma e dá mais um pouco. E assim vai a gangorra, né? Do dar e receber. Nas relações de amigos, o pai e mãe, ele dá e você toma. Sim. Você nunca consegue devolver para pai e mãe. Mas nas relações, você dá um pouquinho, o outro toma. Se ele não tomar, você não dá mais. Aí não. Aí tem aquele, né, que vai dando. O outro não quer. Aí o outro vai embora, né? Nossa, dei tudo e ele vai embora. E aí, Eliane, se ele me traiu, eu também traio também? Você pode pagar um pouquinho, né? Menos na moeda. Ou riscar o carro dele, ou fazer algo que ele odeia, né? Pra poder dar uma equilibrada. Pegar o cartão dele e torrar. Também, né? Aí a minha amiga, a risada da bruxa. Kkkk. Então vamos pro ping-pong. Eu falo uma coisa e você fala o que der na sua cabeça. Ai, meu então, pai, vamos lá. O amor da humanidade ainda está? O amor da humanidade ainda está? Ai, meu Deus! Travei. O amor da humanidade está... Ainda no está? amor. Está no amor. Mesmo que seja cego, né? É. Eu me emociono quando... Eu me emociono quando fala da minha filha. Você tem uma só? Só uma. É algo que me emociona. Tem uma mãe jovem, né? Quantos anos ela tem? A minha filha tem 26. Não, mas eu tive ela com 27. Tô com 52. Não parece 52, não. Eu falei até... Deve ter uns 43, 44, né? Normalmente eu sou entrevista, eu sou a mais velhinha de todas as pessoas que eu entrevisto. Eu sou mais agora eu tô um pouquinho mais, né? Eu tô mais velha que você, bem mais velha. Você tá com quantos anos, Karina? 46. Mas eu tô com a mente de 26 por causa daquilo, né? Isso. Não, eu também nem lembro que eu tenho essa idade. Vixe! Eu nunca vou parar de... estudar. Conhecer. Constelo mais alguém querendo casar ou alguém que quer se separar? O que você mais constela? Que alguém que quer casar separar. ou se separar? É mesmo? Se separar. É incrível. Eu falo, meu Deus, aí vai lá e consegue se separar, ele fala, Eliane, me arrependi. Agora o amante, eu sou larga do amante. Te juro.
Eu tento fazer assim, né? Quando eu constelo esse tipo. Nossa, quando eu comecei a constelar na minha vida, a primeira coisa foi assim: eu tenho um príncipe encantado, tem cartão de crédito, tem tudo, mas deixei de ter amor por ele, eu quero me separar. Vamos fazer o Ah, dar e receber primeiro, para depois tentar separar. exatamente. Ninguém me ligou Exato. que separou. Vamos ver, né? É. Ninguém me ligou. Constelo mais alguém que quer ter filhos ou filhos que dão trabalho? Olha, não, aí fica meio a meio, mas eu acho que é mais para É, ter filhos, é mais para ter filhos por causa do intrauterino, que eu constelo também intrauterino. entendi. Constelo mais problemas com a mãe ou problemas com o pai? Mas com a mãe. E nesse termo assim, tem muita gente que é criado sem pai, né? E tá É, sendo assim mesmo, com a mãe é. mesmo. Porque aí às vezes a mãe não dá acesso ao pai, porque se separou quando era muito jovem. Aí, você tá entendendo? Como não dá acesso, aí a Explica aí criança pra fica pessoa, contra a explica aí mãe. pras pessoas. Porque é assim, ó, o que que acontece? O filho começa a dar trabalho, né? Ah, Ai, eu preciso fazer a relação com meu filho, tal, né? Eu preciso constelar. A hora que você olha, a criança ali, o filho adolescente, ele tá pedindo, mãe, me abençoe, deixa ter acesso ao meu pai. Eu constelei muitas que a mãe é terrível, ela não dá acesso ao pai. E mesmo casados juntos. Muitas vezes a mãe não dá né? acesso ao pai. E vice-versa Ou também reclama do pode pai, acontecer. né? Seu pai é um É. salafrário, Isso. mulherengo. Exatamente. Claro que tem cada caso é um caso, né, Karina? Mas eu tenho Sim, muito sim. desses casos de não ter o acesso, né? A mãe não fica ali velado, né? Ah, não, mas eu já Eu deixei. pensei que na sua mente, nas suas constelações ia ter mais pai, porque como mudou, né, o sistema, antigamente todo mundo tinha o pai e a mãe certinho, mais, né, ou muito mais do que né, dessa geração. É muito mais mãe, porque a mãe fica com o pai 3 anos e larga, pega outro, né? Mas é justamente ao contrário. Justamente por ela viver com a mãe e a mãe ficar falando mal desse pai, essa criança pega Uhum. birra, porque você é meu pai, eu sou metade meu pai no inconsciente dele. Sim. Olha que loucura, né? E muitas vezes a mãe nem Nossa. faz ideia. A hora que você fala, ele tá querendo acesso. Mas ele é um safado, ele nunca nem deu uma pensão, porque ele nunca deu isso. Mas não adianta, ele quer ter acesso a esse pai. Os filhos adotivos, né? Não, tem. Eu estou no castelo de ouro, tem os pais muito bem de vida, e ele quer acessar os pais dele, né? Eu Os pais quero saber de onde eu biológicos. vim, né? Eu quero saber de onde eu Ai, é. vim. Sim, eu também tive uma constelação que foi muito sofrida. Que aí eu coloquei os pais biológicos e os pais adotivos, né? Então ele sendo largado ali, ele chorando, né? Foi com pessoas também, ele naquele frio, ele querendo essa mãe, e essa mãe não olhava pra ele, né? Então, olha só, né? Aham. Só que aí depois o que que acontece? O pai e a mãe adotivo não dá acesso, como eu tô falando, né? Tem muito disso. E eles falam assim: não, mas eu já deixei aberto, eles podem ir lá quando quiser ver. Mas será que deixou mesmo? O dinheiro na minha vida é Consequência. consequência. Independentemente do que eu me propor a fazer, eu Farei perfeitamente. e beleza pura, pura beleza na sua vida. Ai, maravilhoso. Gratidão, né? Imensa por essa oportunidade. Você tem uma meditação que você poderia passar pra gente da constelação familiar agora? Tipo, uma fala, uma frase. É só você imaginar, fecha os olhos, imagine, né, atrás de você, do seu lado esquerdo, a sua mãe
com as mãos no seu ombro. Do outro lado, no seu ombro direito, a mão do seu pai. Sinta essa energia. O que causa em você? Repulsa, desespero de sair andando, ou aquela segurança, como é bom ser filho, só estou como filho, pai e mãe grande atrás de mim. Como é estar nesse lugar? Nesse lugar você recebe força. Qual é a sensação de sentir esse pai e essa mãe? Esse é um ótimo exercício, né? Um ótimo também, exercício. quando eu tô assim, meu pai é falecido, minha mãe não. Quando eu tô assim, porque o pai é mais um profissional, né? Aí eu falo, pai, me abençoe no meu caminho. Mesmo ele estando em outro plano, eu falo, pai, me abençoe no meu caminho, né? Profissional, né? E também a gente pode fazer o exercício deles estarem com nós, tipo, você fica em posição fetal, né? A mãe com você no colo e o seu pai ali abençoando, né? Como é estar nesse lugar? Então aí você vai perceber, o que eu senti? Isso já é um indício. É bom? Ou você tá ainda olhando aquela mãe doente porque ela é cheia de defeitos, mas só vê esse carinho de mãe, né? Esse carinho de pai. Se imagina dentro da barriga também, né? Dentro da barriga, o seu pai lá abençoando e a sua mãe lá carinhando a barriga, né? Exatamente. Né? Então, muito obrigada. Passamos de 1h40, olha. Não sei se você tinha live, você tem quase todo dia live, né? Live de constelação, né? Tem encontro de constelação, tem curso de constelação. Hoje, né? Feriado. Hoje é feriado, por isso que eu consegui fazer. Karina do céu, falei demais. Meu Deus do céu. Não, que bom, que bom. As minhas constelações não. As minhas lives aqui é até 2 horas, entendeu? A pessoa fala assim, não, vou fazer 40 minutos. Aí a pessoa faz 2 horas. Passa da hora. Não, é tranquilo, né? Tranquilo, né? Tranquilo. Não tem essa de muito, né? Então, muito obrigada. Obrigada a todos que assistiram. Vai ter os cortes depois. Depois eu posto os cortes pra ela, postar no dela também. Então, Karina, eu te muito agradeço. Obrigada. Eu te agradeço assim imensamente pelo convite. Nunca havia feito aqui no TikTok, né? Então, assim, muito obrigada por essa oportunidade. TikTok vai crescer, hein? Instagram já está. Está crescendo, vai crescer o teu. O TikTok, não, o TikTok, entra no TikTok que tá crescendo. Agora todo mundo todo mundo que torce o nariz, tá todo mundo aqui. É verdade, é verdade. Então, um grande beijo e abraço abençoado para todo mundo. Amém. Obrigada, viu? Obrigada a todos. Tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.